No dia de hoje, na vertente tecnológica, vamos falar sobre o início da construção de fábrica totalmente automatizada para a linha de smartphones que a gigante chinesa Xiaomi irá construir. Será algo que irá eliminar postos de trabalho? Coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. A Xiaomi, nos últimos anos, de uma forma ou de outra, tem trazido revolução no seio tecnológico. É verdade que nem sempre acerta nas suas decisões, ao ponto de trazer alguma insatisfação nos seus fãs, mas também não podemos negar que tantas outras vezes fez vibrar de emoção àqueles que verdadeiramente gostam da tecnologia, como é o meu caso, por exemplo. Tem tomado como visão trazer todo o tipo de gadgets com o propósito de criar um super ecossistema onde para tudo e mais alguma coisa a pessoa tenha um dispositivo da Xiaomi. São sempre aparelhos com bastante qualidade a um preço bem inferior àquilo que se poderia esperar, excepto nos smartphones, onde ela nestes últimos anos decidiu meter a faca. Por falar em smartphones, é sobre esse tema a notícia de hoje. No dia de ontem, quarta-feira, dia 14, o CEO da Xiaomi, Lei Jun, decidiu anunciar ao mundo que a empresa que gera deu começo aos trabalhos de construir uma linha de produção totalmente nova e 100% automatizada para o setor mobile. Ou seja, esta linha de produção vai construir do início ao fim via robôs automatizados, sem qualquer tipo de intervenção humana. Esta fábrica, que vai ter como destino a China, mais propriamente nos 2 distritos de Pequim, terá o nome de Black Light Factory e faz jus à, entre aspas, promessa que Lei Jun tinha feito, ou pelo menos tinha dado a entender que o queria fazer, no início deste ano de 2021, durante o tal grande evento da Xiaomi a 29 de março, que a vertente tecnológica fez cobertura. Neste anúncio sobre esta linha de produção, a Xiaomi alegou que a cada 3 incríveis segundos um smartphone da gigante chinesa estará pronto. Eles serão montados, testados e embalados e saindo do processo de montagem, prontos a serem expedidos para os mercados onde a Xiaomi opera. Isto será considerado certamente um recorde, o tempo quase ultrassónico desde a montagem até ser expedido. A intervenção humana caberá à parte da supervisão de todo o processo, visto que toda a outra parte do processo cabe aos robôs automatizados desde a montagem, o teste e o embalo, porque de resto toda a supervisão contará com o mínimo de pessoas por equipa para inspecionar o processo desde o início até ao fim, para garantir que tudo corre bem e dentro da normalidade. Já no passado recente, a Xiaomi já trabalhava com uma Smart Factory, onde grande parte dos processos eram operados pelos tais robôs automatizados e já estes eram responsáveis por produzir 1 milhão de smartphones por ano. E essa fábrica, naquela altura, já tinha pouca intervenção humana e já demonstrava claramente as intenções da Xiaomi de dar o próximo passo que se vai concretizar agora. Esta nova Black Light Factory vai permitir assim produzir, se tudo correr bem e como esperado, 10 milhões de unidades por ano, o que irá representar um aumento de 10 vezes mais que a Smart Factory já produzia. Isto não só era um sonho da Xiaomi, como do próprio CEO Lei Jun, que já ambicionava há muito tempo substituir a intervenção humana por robôs automatizados nas linhas de produção e de montagem. Para finalizar, a gigante de smartphones prometeu que até 2023 irá construir mais outra fábrica a fim de aumentar mais o seu negócio e dar um bom incremento na produção no setor mobile. Tudo com processos sem interrupções, com turnos contínuos,
nem com qualquer tipo de pausas, como nós seres humanos necessitamos por força da nossa natureza. Com tudo isto, o retorno espera-se que irá ser na casa dos 9,3 mil milhões de dólares anuais, fruto destes investimentos e com os aumentos em grande escala de produção de smartphones. E eu trouxe esta notícia, meus amigos, justamente porque é uma notícia polémica. É uma notícia que traz como ponto de ordem, como tema para cima da mesa, a velha questão que já foi muitas vezes discutida no passado e que ainda nos dias de hoje, e principalmente com o avanço da tecnologia, a história dos postos de trabalho. Se de facto as pessoas vão ou não perder postos de trabalho com o avanço da tecnologia e com este tipo de ações e de atitudes por parte das empresas, se de facto os postos de trabalho estão postos em causa ou não. Isto realmente era um tema que eu já há muito tempo queria trazer e gostava depois de trazer um convidado para discutir sobre este tema, porque de facto é um tema que vale a pena ser discutido. Porque há quem defenda que com este tipo de decisão, com este tipo de ação, os trabalhos das pessoas não são postos em causa porque vai criar outros postos de trabalho, mas também há outra parte de pessoas, ou outra parte mesmo de pessoas em geral, que também acredita que os postos de trabalho são postos em causa e que os robôs vão substituir as pessoas e que as pessoas depois vão ser encostadas a um canto e depois não saberão fazer outras coisas. Isto realmente para mim é um tema polémico. Na minha opinião, eu sou como amante da tecnologia e não ignorando as necessidades dos seres humanos, tal como eu também sou ser humano e também tenho as minhas necessidades, mas mesmo como amante de tecnologia e sendo conhecedor desta área em específico, acredito sinceramente que há postos de trabalho que vão deixar de existir, mas que há muitos outros postos de trabalho que vão ser criados. Muito dificilmente, eu acredito mesmo piamente que muito dificilmente os robôs ou as máquinas poderão substituir a 100% os seres humanos, mesmo a médio e longo prazo. Não acredito de todo que isso venha a acontecer, até porque há determinados processos que necessita de supervisão, justamente porque uma coisa é factual, é que as máquinas elas não têm emoções e há determinadas decisões, há determinadas operações que necessitam de uma decisão emocional, ou seja, é preciso às vezes tomar uma decisão difícil, arriscada, para tomar uma determinada decisão com um determinado fim. E essa decisão arriscada, que muitas vezes tem por base a própria emoção e a própria intervenção humana, não pode ser feita por um robô. Um robô é um caso pragmático. Ele diz sim ou diz não. E não tem como por base as emoções humanas. E como nós temos algo que os robôs provavelmente nunca terão, que é as emoções, a não ser que a tecnologia avance ao ponto que consigam implementar emoções em robôs, o que eu não acredito de todo, essa emoção, aquilo que vai no nosso coração, na nossa cabeça, na nossa mente, isso nunca será colocado em robôs. E por conta disso, muitas vezes há decisões difíceis que nunca um robô poderá tomar. Por isso eu sei que isto é um tema polémico, é um tema que eu gostaria mesmo de saber a vossa opinião, se vocês acham que os postos de trabalho vão ser postos em causa, que se há postos de trabalho que vão acabar e que nunca mais vão voltar, ou seja, gostaria mesmo de saber o que é que vocês acham em relação a isto, porque eu sei que isto mexe com a cabeça de muita gente. Eu também acredito que muitas vezes há postos que acabam por deixar de existir porque as pessoas também não souberam por elas próprias apostar nelas e poder investir tanto nos seus estudos, tanto nas suas capacidades, de forma a evoluir e subir a tal escada para voar para outros patamares.
acabam por ficar estagnadas nos seus postos de trabalho, achando que aquilo dura para sempre e que são postos de trabalho que são intocáveis, que depois mais tarde vem-se a comprovar que não. Por isso aí acaba por ser uma espada de dois gumes, ou seja, se por um lado as pessoas acabam por estagnar, mas também por outro esse estagnar acaba por criar medos, acaba por criar conforto, quando o próprio ser humano não se devia de sentir confortável, o próprio ser humano devia decidir-se incómodo com a sua atual situação e pensar assim, não, eu tenho que investir mais, porque isto faz parte do meu futuro e da minha realidade. Eu não posso contentar-me em estar neste posto de trabalho a ganhar determinado X de ordenado, porque não é isto que eu quero para a minha vida. Eu quero mais para mim, quero mais para as gerações que eu vou construir, desde os filhos, os netos, ou seja, aquilo que a gente ganhar para nós, as gerações que vierem a seguir a nós vão se beneficiar disso. Ou seja, se eu hoje investir em mim ao ponto de ter um melhor posto de trabalho, ter uma melhor função, com um melhor ordenado, quem estiver a seguir a mim, os meus filhos ou os meus netos, esses irão beneficiar de todo esse conforto que eu lhes poderei dar, porque não é propriamente com um ordenado de 700 ou 1000 reais, ou com um ordenado de 500 euros, ou com um ordenado de 600 dólares, ou algo do género, que eu vou sustentar uma família com não sei quantos filhos e que lhes vou proporcionar um melhor futuro, com os melhores estudos e com algo espetacular, que isso não vai ser possível. Isso só será possível se eu investir em mim, se eu acreditar em mim e se eu conseguir criar condições para que as próximas gerações possam se beneficiar disso. Isso só é possível com investimento, ou seja, é eu não me resignar ao meu posto de trabalho, não achar que aquilo é duradouro e achar que aquilo é suficiente para mim. Por isso eu sei que isto é um tema polémico, gostaria mesmo de saber a vossa opinião e se achar, e gostaria mesmo de que vocês também me dissessem se esta decisão ou esta opção que a Xiaomi fez com esta construção de fábrica, com esta linha de produção, se irá ser benéfico ou não para um futuro próximo. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.